Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as línguas da Itália. Eu sei que geralmente a gente fala sobre, né? Quem acompanha meus vídeos sabe que não existe só o italiano na Itália, evidentemente, né? O italiano é uma língua nova, como eu já disse em outros vídeos, e que as línguas que foram trazidas para cá, e a gente fala sempre especificamente sobre o Vêneto, né? Mas tiveram algumas outras línguas trazidas para cá, muitas variantes de língua vêneta, foi a maioria, portanto a gente pode falar só de língua vêneta, porque as variantes são jeitos regionais de se falar a própria língua, né? Como se fosse o português aqui dentro, né? E sim, veio algumas variantes de língua lombarda, né, como o milanês, o bergamasco, por exemplo, e também, né, do friul, hoje friul, porque nem sempre foi separado do Vêneto friul, né, uma vez pertencia ao Vêneto, o próprio friulano, chamado de furlan, né, na própria língua vêneta. Então, claro, essas línguas acabaram perdendo força porque o vêneto era a maior parte e o que ficou para nós hoje em dia foi a língua vêneta. Existem alguns falantes das outras, digamos, em minoria, né? E a maior parte falantes de vêneto e também esses acabaram absorvendo a língua vêneta para si. Mas o que eu gostaria de falar é sair um pouco, né, do Vêneto e falar, por exemplo, de algumas outras línguas que também tiveram muita importância, principalmente na história da Península Itálica, antes da Itália ser Itália, né? Então a gente faz alguma confusão hoje em dia, achando que escritos antigos, né, da península já eram italianos, ou eram umas pré-formas de italiano, e na verdade não, né? O próprio linguista Tullio De Mauro, que é falecido hoje, né, linguista napolitano, ele nos diz que o italiano, né, ele foi criado, digamos, ele foi concebido, né, no processo, no período da unificação, e ele teve como base a língua da Toscana, né, particularmente o fiorentino, que era a língua de Dante Alighieri, a língua vulgar de Dante Alighieri. Isso significa a língua, a segunda língua depois do latim, a língua que veio do latim daquela região da Toscana, era o fiorentino. Então, a língua oficial era o latim e o que não era oficial eles chamavam de vulgar, no caso dele, o fiorentino, né? Então, ele escreveu textos em vulgar, em fiorentino, e esses textos acabaram influenciando bastante, muitos anos depois, né? Dante, a gente fala de 1200 até 1300 e alguma coisa, né? 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, eu não tenho as datas precisas aqui, me perdoem. Mas depois, né, o período de unificação, né, de criação do Estado italiano vai de basicamente 1815 a 1870, né, um período longo, onde os estados acabam, o reino da Itália acaba fazendo esse processo de unificação, né, para juntar os outros estados, enfim, de diversas formas possíveis. E nesse momento, né, nesse período, eles acabam querendo criar, né, uma língua de Estado, o italiano, né, e foi concebida com base no fiorentino. Então a gente não pode falar que o fiorentino, né, toda a produção literária da língua toscana era italiano, porque não era italiano, né, era a língua toscana, e então o italiano de hoje se baseia nela, né, mas ele também não é toscano, né, ele foi baseado nela, né, se segue por ela. E geralmente se cita, né, inclusive um amigo meu, né, ele acabou citando que primeiro textos de língua italiana, eles são, por exemplo, de 960 a 963, a gente está falando sobre o Placiti Cassinesi, né, que será a Carta Capuana, né, então também conhecido como Placiti Campani, mas na verdade a gente tem, né, isso parece porque eles acabam dizendo que é o primeiro, digamos, suspiro de literatura italiana, né? Mas é de literatura italiana, é literatura que aconteceu dentro da Península Itálica, mas não que é de literatura de língua italiana. Então, literatura italiana não quer dizer que é de língua italiana, né? Então é isso, justamente isso que eu venho trazer para vocês, esclarecer isso, porque eu peguei uma fonte aqui, né? Eu até vou citar ela. O que significa esse Placiti Cassinesi, né? Que é onde vem essa Carta Capuana também. São textos, né, sobre uma disputa em várias terras entre três mosteiros, benedictini, e um proprietário local. Eles são considerados os primeiros documentos existentes escritos em um vernáculo românico, né, dentro da Itália, junto com o Enigma Veronese, então o Indovinello Veronese, e portanto o Indovinello Veronese era em língua vulgar vêneta, ou seja, princípio da língua vêneta e não do italiano. E a gente pode ver que essas cartas aqui, né, do Placiti
Campani, na verdade eles foram feitos no sul da Itália, né, em Nápoles. Então tem um trecho do livro que eu separei para vocês que é muito interessante. Considere, por exemplo, o trecho "Sau ecco che le terre", que era escrito na carta, né? Eu sei que essas terras. Então, embora hoje em dia as variantes do napolitano na Campânia normalmente digam "saccio" para dizer "eu sei", o termo "sau", utilizado no texto antigo, e que significa também "eu sei", ainda é comum no sul da Itália, junto com, por exemplo, "fao", "eu faço". A forma "co", também soletrado como "ko", e derivado de quod, ainda está em largo uso no sul. E o simples som de K, em vez do som de qui, como o quelle, né, do italiano, mostra que o quelle do escrito, que derivou do latim equile, que quer dizer esses, é paralelo ao modo moderno napolitano, onde se utiliza quide, que evoluiu ainda mais no aumento de E para I e na deliteralização das L's dobradas, transformando-as nas D's dobradas, né? Então ele finaliza: esses e outros recursos parecem garantir que o idioma do Placiti seja genuíno e, portanto, uma documentação clara e valiosa do discurso românico evoluído, né? Então, eu coloco aqui, disponibilizo as fontes para vocês, né, do livro onde eu tirei, e, portanto, a gente está falando sobre língua napolitana, né? Essa que eles atestam como o primeiro, né, escrito, o primeiro documento de literatura italiana, mas não de língua italiana. Isso não significa língua italiana, significa literatura italiana, porque hoje essas regiões como Nápoles e o Vêneto também pertencem ao Estado italiano, então tudo que foi produzido antes de ser Estado italiano hoje é considerado de literatura italiana, mas não se pode dizer de língua italiana, assim como acontece com o Indovinello veronese, né? O enigma veronese que era escrito em língua vêneta. Então, para hoje era isso, era essa dúvida, né, que eu queria esclarecer. E espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem. E é isso aí, pessoal. Tchau, 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 Strucon.